O que você pensa sobre isso? Esse assunto aí não vai me salvar, para que ficar falando sobre isso? Realmente não vale a pena, então, falar, tem que ficar falando só de Jesus, salvação, Jesus, 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 ou realmente as coisas se complementam? Eu sei que é uma pergunta que parece uma pergunta de bobo, mas responde a muitos dos argumentos aí que alguns utilizam, né? Não é não, irmão. Como eu disse, eu li Atos 3, que Pedro disse que os céus recebeu Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. E esse céu é o terceiro céu, então ele subiu. Quando as coisas estiverem restauradas, ele vai descer. E caso você não tenha percebido isso ainda, irmão, ou já percebeu, Deus te chamou para esse propósito. É restauração de todas as coisas. Uns Deus chama para restaurar a verdade em ponto do Israel, das duas casas. Outro Deus chama para restaurar a verdade na criação. Outros Deus vai chamar para restaurar a verdade no Evangelho em outras questões. E no final das contas, todos nós vamos se unir num propósito. Porque conforme o cerco vai apertando, nós vamos acabar se unindo e os pensamentos vão se modelando. Diz lá, a terra estava sem forma e vazia. Então ela não tinha, ela estava sem forma, entendeu? Deus ia dar aquele formato todo para ela. Lá em Jó ele revela que ele é como se fosse um sinete que bate no barro e coloca forma. E é incrível, eu estava vendo a live. Esse teu vídeo aí foi excelente. Pode falar, esse teu vídeo foi impactante. Desculpa interromper, pode continuar falando, foi muito bom. Tranquilo. Então, aí as pessoas dizem, olha só o escape, isso é linguagem figurativa. Ok, Deus está falando com Jó e está falando que a terra toma forma como um barro debaixo do sinete. Então imagine se Jó ele acreditasse que a ciência... Vamos supor que tivesse aqui todo esse conhecimento falso lá no tempo de Jó. E vamos supor que Jó olhasse para a Terra esférica, rodando a 1.666 km por hora, gravidade e tudo mais. Aí Deus cria esse discurso com ele. Jó, a Terra toma forma como um barro debaixo do sinete. Aí Jó na hora ia imaginar um barro debaixo do sinete, a Terra toma forma, o Senhor disse que a Terra estava sem forma e vazia, quem dá forma na Terra é o Senhor. Eu não entendi o discurso. Qual é o objetivo dessa linguagem figurativa, Senhor? Jó teria essa conversa com o Senhor. Porque se o Senhor formou a terra esférica, giratória, etc., e o barro, eu estou vendo um outro formato, qual é o sentido dessa linguagem? O que o Senhor está querendo passar para mim quando o Senhor está se contradizendo na sua própria fala? Então, agora eu perguntaria para os irmãos, se é uma linguagem figurativa, e óbvio que é contraditória a criação de Deus, se ele tivesse criado a Terra esférica, qual seria então a finalidade dele usar esse tipo de linguagem com Jó? Porque ele não falou só isso. Ele falou que tem limites ao redor da Terra e ainda falou para que as águas fiquem presas. Ou seja, se Deus tem o objetivo de criar a gravidade no futuro e revelar isso somente para pessoas ímpias no futuro, e é a gravidade que prende as toneladas de água no oceano, para que bordas ao redor da Terra para prender águas? Não faz sentido. O que prende a água não seria as bordas, seria a gravidade. Então, muitas das coisas que Deus falou em Jó, na verdade, irmão, elas não são lidas e não são meditadas. Deus não falou só essa parte do sinete. Aqui esse texto é um show de bola, esse texto é incrível, né? Excepcional. Mas tem outras coisas que Deus falou. Em Provérbios também, Provérbios 8 e 9, ele dá detalhes da criação. Ou seja, se você junta Jó, Provérbios, Salmos, Gênesis e vai pegando aqui e ali, você tem uma ciência. A Bíblia é um livro de ciência, quando essa falsa ciência nem existia. Então, vamos pensar, nós somos cristãos. A Bíblia é a nossa referência. E uma coisa que você falou também, né? Tempo de restauração de todas as coisas. Você vê, eu estou há 4 anos falando sobre isso aqui e, sinceramente, eu nunca parei para pensar sobre isso. Se todas as coisas estão sendo restauradas, o entendimento da forma da Terra, a gente realmente pode estar vivendo um tempo desse entendimento ser restaurado. E a restauração desse entendimento, ela dá literalidade à Bíblia. Ela torna Gênesis mais literal do que a gente imagina que seja. Torna a narrativa de Josué
fato de que o Sol parou, e se ele parou, quem se movimenta é ele. E se a Lua parou, quem se movimenta é ela. E prova todos aqueles versículos que diz que a Terra está firme em seus alicerces, que ela está parada, né? Que quem vai remover ela do lugar dela, aí são as profecias lá de Apocalipse, do grande terremoto, que a Terra vai cambalear e etc. Mas até isso acontecer, ela está parada, ela não está em movimento. Claro que verticalmente isso contraria o conceito da ciência moderna, né? É aí que sai a briga, né? E você Irmão, falou enquanto sim, você está falando, expondo o formato da Terra, você já falou da primeira vinda de Jesus, da criação, da primeira vinda de Jesus, da volta, deu autoria à criação da Terra a ele, tirou o negócio lá dos braços da ciência e colocou na mão do próprio Criador. Ou seja, você está falando de salvação o tempo todo. Não que a pessoa precisa crer nisso para ser salva, mas o assunto da salvação, se você prestar atenção, está implícito. Não tem como falar de terra plana e só falar de terra plana, a não ser que você não seja cristão, como tem muitas pessoas que não são cristãos e falam. Mas só aí você já fez a exposição do evangelho. Olha como é importante o tema, não é? sim, 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 sem dúvidas, assim. Você falou, né? Ah, Leandro, a restauração de todas as coisas, eu creio que Deus te chamou para participar disso também. Eu fico pensando assim, Deus me chamou para levar pancada, porque é tanta pancada que eu já tomei pedrada para falar sobre esse assunto, mas assim, eu penso assim, não me arrependo de nada, tudo isso que eu já fiz, faria tudo de novo. Os meus mais de 2.500 vídeos eu gravaria todos eles de novo, não me arrependo de nada. Porque esse assunto, ele impactou muito a minha mente, a minha vida. Ele assim, é como se eu nunca, irmão, é como se eu nunca tivesse lido a Bíblia. E olha que eu já li a Bíblia, eu fui criado na igreja evangélica também, Assembleia de Deus. E é como se eu nunca tivesse lido a Bíblia. Pelo menos aquela parte ali da criação do Gênesis, é como se, caramba, como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi literalidade nisso? Como é que eu não vi aplicabilidade nisso? Mas a gente vê que até a igreja e até o ensino teológico se rendeu à maior de todas as religiões, que é a ciência moderna. Tanto que você vê aí, ó, eu posso citar alguns nomes aqui, pastores adventistas. Michelson Borges é o inimigo da questão da Terra plana. Leandro Quadros também. Mas eles são inimigos porque a Terra plana faz que algumas profecias de Ellen Goldwhite sejam da cabeça dela. Esse é o problema, essa é a ferida. Mexeu com Ellen Goldwhite, você pode mexer com todo mundo, mexeu com Ellen Goldwhite, aí já era. E a Terra plana, o domo fecha muitas coisas que ela profetizou, né? Encerra, atrapalha, faz uma parede. Então, mas, olha, para mim é uma covardia teologicamente falando, porque a ideia da forma da Terra, que é a cosmologia dos antigos hebreus, é a Terra estacionária, parada, Sol e Lua se movendo, e ela fechada por um domo, sim, as águas represadas, sim, como está escrito que ele deu limites ao mar. O mar acaba na Antártica, né? E todos os mares acabam na Antártica. Né? O entendimento bíblico é esse. Agora, se a pessoa acredita, se ela não quer acreditar, eu não estou aqui, eu não faço meus vídeos para forçar ninguém a acreditar. Mas quando eu estou argumentando, utilizando a Bíblia, eu procuro ser 100% fiel à narrativa. A narrativa é essa, né? O entendimento é esse. E isso Então, me deixa admirado. Depois que eu vi toda a coerência bíblica e o porquê que Deus fala tantos detalhes do sol retroceder, do sol parar, do sol retroceder, da lua e o sol pararem nas suas moradas, e tanto texto que o Espírito Santo gasta tempo para falar, tinha que ter um objetivo para isso. Ou seja, Deus quis revelar através de porções, de maneira uma profecia de maneira progressiva, toda a sua criação. E você vê que a ciência, ela realmente contradiz tudo o que a Bíblia fala.